Quero te dizer que Deus é o Deus que surpreende. Ele vai surpreender você. Mas para isso você precisa ter o seu coração aberto. Precisa ter o seu coração desejoso para receber tudo aquilo que Ele preparou para você nessa noite. Há um banquete para nós através da sua palavra. Então que você possa agora fechar os seus olhos, falar com seu Pai que habita dentro de você, pedir para Ele te abrir os olhos, te dar espírito de revelação, no pleno conhecimento da verdade. Ore, deseje, fala para o Senhor, Senhor, fala comigo, me edifica nessa noite, me inspira. Senhor, nós queremos ser alimentadas, edificadas, inspiradas, Pai, pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor preparou, ó Deus, um banquete para nós nessa noite. Queremos nos saciar, queremos receber tudo aquilo que tem disponível para nós nesta noite, Pai. Nos leva, Senhor, a termos entendimento, ter os nossos olhos abertos, a obtermos a revelação, para que nós possamos andar, ó Deus, debaixo dessa realidade, que é, Senhor, a sua verdade. Se você crer, diga amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você trouxe a Bíblia, talvez aí no seu celular. Nós vamos usar muito, os meninos ali da projeção também, me ajudem. Nós vamos ler agora Salmo 103, que é um salmo que tem queimado muito no meu coração, que é uma promessa de Deus para nós. E sabe o que eu acho mais tremendo nesse salmo? Porque a gente pode ver a graça no Antigo Testamento. Então eu sempre confesso esse salmo e eu sempre falo ele para o Senhor. E nós vamos estar destrinchando alguns pedaços dele e também outros textos da Bíblia. Vamos ler ali então. Verso 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa as suas iniquidades, que sara as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Esse salmo nos diz que Ele perdoa as nossas iniquidades. Sabe qual que é a verdade mais poderosa do Novo Testamento? Seus pecados foram perdoados. Parece uma coisa tão óbvia, parece uma coisa tão simples, mas todas as vezes que nós falamos essa verdade, o Espírito da graça é liberado. Seus pecados foram perdoados. Fala assim: os meus pecados foram perdoados. Isso é tremendo, poderoso. Até os pecados que você ainda vai cometer. Parece loucura, não é? Mas o Evangelho é loucura de Deus para aqueles que não entendem. Mas ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas aqui esse salmo também diz que Ele sara as nossas enfermidades. Lá na cruz, Ele já sarou as nossas doenças. Você precisa fazer menção dessa verdade. Senhor, perdoa os meus pecados e o Senhor sara as minhas enfermidades. Mas aqui também diz que Ele nos coroa de benignidade. Sabe o que é benignidade? Bondade. E aqui também diz que Ele nos coroa de misericórdia, que é amor. Então, na versão nova linguagem de hoje, nós podemos dizer: o Senhor me cerca de bondade e o Senhor me cerca de amor. Você pode pôr a mão no seu coração e dizer isso? Eu sou coroada, cercada de bondade, de graça e de amor. Amém? Irmãs, você precisa se apropriar dessa verdade. E aqui também diz: Ele farta a minha boca de bens. Ele supre todas as suas necessidades. Mas Ele também renova a sua mocidade como a da águia. Amém? Sou o culto aqui falando sobre Isaías, que diz que os jovens de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. E aqui no Salmo 103 ele está dizendo: a sua mocidade, Ele renova a sua mocidade como a da águia. A águia, de tempos em tempos, ela renova as suas penas, ela renova as suas garras, para que ela possa atingir lugares mais altos. É isso que Deus quer fazer com você, irmã. Deus quer renovar sua mocidade hoje. Deus quer fazer você correr e não se cansar. E a palavra que nós vamos ministrar tem o poder de transformar a sua vida, porque ela é verdade e funciona. Mas então, como que eu posso desfrutar desse favor de Deus, se eu sei que Ele já está disponível a mim? O Senhor nos mostra a graça dEle no Velho Testamento.
que é graça? É favor imerecido. É receber sem merecer. Porque alguém já fez por mim, eu apenas preciso me apropriar. Mas sabe que é uma coisa que a gente já tem falado tanto tempo, mas nós precisamos ter a revelação disso. Quando eu tenho revelação, quando eu tenho entendimento, eu consigo andar debaixo dessa realidade. A minha vida muda, a minha visão muda. Mas o que eu preciso fazer para desfrutar do favor de Deus? Então, não sei se você sabe, a gente divulga muito, mas o tema das nossas reuniões aqui é mulheres debaixo do favor. Porque nós estamos debaixo do favor, amém? Então você precisa aprender a desfrutar desse favor. Você já está cercada, coroada. Então é como se você fosse para qualquer lado que você for, a bondade de Deus te cerca. A bondade de Deus te alcança. Mas você precisa enxergar isso. E é pela fé. É pela fé que você se apropria de todas as promessas de Deus na Bíblia. É somente pela fé. Então, como que eu posso experimentar? Eu já sei que Deus me ama, Ele me cerca, mas eu quero provar. Eu quero experimentar isso no meu dia a dia. Como que eu faço? A Bíblia nos dá o caminho. Romanos 12:2. Põe lá para nós. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século. Em outras versões fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos como, irmãs? Pela renovação da nossa mente. Para quê? Experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui a Bíblia nos ensina. Você quer experimentar a bondade de Deus? Você quer provar o favor de Deus? E se você está provado já, eu quero dizer, você quer experimentar o favor multiplicado sobre a sua vida? Você precisa renovar a sua mente. O que é renovar? No dicionário significa tornar-se novamente como se fosse novo. Modificar-se para melhor. Substituir por alguma coisa velha. Quando você entende que você nasceu de novo, você renova a sua mente. E aqueles pensamentos antigos, eles passam. É o que está lá em 2 Coríntios 5:17. Vamos ler também 2 Coríntios 5:17? É um texto conhecido, acho que muitas já sabem de cor. E eu quero que a gente leia juntas, hein? Como vencedoras. Vamos lá? 1, 2 e... E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram novas. Uau, isso que é renovar a mente. É o entender que havia o antes e o depois da cruz. É por isso que eu pus essa cruz aqui. Porque hoje nós vamos falar sobre a troca do Calvário, entendendo a minha identidade. Às vezes você já é crente há muitos anos, mas você não tem desfrutado do favor abundante de Deus. Mas eu quero te dizer, se você veio aqui nessa noite, seus olhos já estão sendo abertos agora. O Espírito Santo já está trazendo revelação para que você entenda e viva debaixo dessa verdade, da sua nova identidade de Cristo. Então, quando eu renovo a minha mente, eu faço tudo novo dentro da minha mente. O Espírito Santo é que tem esse poder de te transformar. Eu entendo que as coisas antigas já passaram. Quando eu recebi Jesus, houve uma separação, o antes e o depois. Então a nossa vida é antes de Cristo e depois de Cristo. Assim como a cruz um dia dividiu a história. Porque hoje nós estudamos a história, nós estudamos que existe o tempo antes de Cristo, descer, e depois de Cristo, a ser e depois de Cristo, descer. Então hoje nós vivemos 2019 anos depois de Cristo. A cruz dividiu a história, mas a cruz dividiu a sua vida também. Todas nós precisamos ter essa experiência de transformação antes e depois da cruz. Quando eu entendo isso, eu consigo tomar posse da minha nova identidade. Porque eu entendo que aquela vida antiga, as coisas passadas ficaram para trás. E a partir de agora, tudo se fez novo. E fez novo debaixo do favor de Deus. Se fez novo debaixo da revelação do amor de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então você precisa sair daqui hoje, irmãs, sabendo quem você é. Sabendo a sua identidade, sabendo para que você existe. Porque isso nos dá senso de propósito. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei para que eu existo, a minha vida muda. E eu começo a desfrutar da bondade. Eu começo a ver o favor de Deus me cercando.
E isso é maravilhoso. Eu fico aqui quando consigo me conter na hora do louvor, porque quando eu canto essas verdades, elas explodem dentro de mim. E eu falo, oh Deus, oxalá que todas entendessem isso. Para que nós possamos desfrutar de vida abundante, de saúde abundante, de um casamento abundante, de um profissionalismo abundante. Deus tem isso para nós. E você vai experimentar isso. Mas nós vamos falar aqui, o que determina então a minha identidade? Eu preciso saber qual que é a minha identidade. E andar debaixo dela. Quando você precisa se identificar em algum lugar, como que você se identifica? Você coloca ali o seu RG, você entrega a sua identidade, não é? E ali tem todos os seus dados, as suas informações. Então, se você é brasileira, você vai viver como brasileira. Se você é chinesa, você vai viver como chinesa. Então, a sua nacionalidade determina a sua identidade, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia nos diz que as mulheres que estão debaixo do favor de Deus, as mulheres que receberam a natureza de Cristo, ela tem uma nova nacionalidade. A nossa nacionalidade é o céu. Nós não somos mais dessa terra. Olha o que diz 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Verdades poderosas, irmãs. Também um texto muito conhecido. 1 Pedro 2,9. Tá aqui, eu vou ler até que os irmãos achem. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, o poder, a glória daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te tirou das trevas. Deus te constituiu em um novo reino. Antes você era membro, você era cidadã da Trevolândia. Agora você é cidadã da Luzelândia. Você é cidadã celestial. Irmãs, é como se Deus tivesse transportado você. É o que a Bíblia diz. A cruz fez essa passagem. A cruz fez essa ponte. Te transportou das trevas para o reino da luz. E onde a luz, a direção. Onde a luz, os meus olhos podem ver aquilo que completamente é. Então eu costumo dizer, dar aquele exemplo do quarto apagado, com a luz apagada. Eu experimento muito isso todas as manhãs, quando eu vou correr de madrugadinha. Não posso acender a luz, porque o meu marido está dormindo. E aí eu tenho, às vezes, que trocar de roupa no escuro. É difícil, mas é possível, não é? Já teve essa experiência? Você consegue achar ali sua meia, você acha sua camiseta. Você consegue escuro, mas é complicado, é limitado. Mas eu consigo. Só que quando a luz está acesa, essa semana ele estava viajando e eu troquei de roupa com a luz acesa. Gente, é outro nível. A gente consegue até pentear o cabelo melhor. Não é verdade? Quando você acende a luz, você consegue se direcionar melhor. Você já vai ali no rumo, você ganha até mais tempo, você é mais ágil. Então, na nossa vida com o Senhor, é assim. Tem muito crente que vive a vida cristã, mas ele vive ainda com seus olhos fechados na escuridão. Porque eles não tiveram a revelação da sua identidade. Quando eu entendo que eu sou uma filha amada, que o favor de Deus me cerca, minha vida muda. Minha postura muda, meu falar muda, até a minha oração muda. Porque eu consigo agora enxergar as maravilhas, as virtudes, o poder daquele que me chamou e me transportou para a sua maravilhosa luz. Então a Bíblia diz que você não é dessa terra, irmã. Você tem uma nova natureza, você participa de um novo reino. Você não pode mais viver como as mulheres do mundo vivem, sabia disso? E eu sei que é uma coisa que nos pega muito, né? Porque a gente quer ser igual às mulheres lá do mundo. Na forma de vestir, na forma de se portar, na forma de falar. Mas eu quero te dizer, a Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. E mais ainda, aquele que está em Cristo não pertence mais a esse reino. É como se nós fôssemos extraterrestres aqui. E às vezes a gente parece mesmo, parece? Porque a gente tem posturas diferentes. Nós temos um falar diferente. Mas você precisa receber essa nova identidade do Senhor para a sua vida. Porque isso vai fazer você andar debaixo do favor dEle. Você experimentar o melhor dEle. Então nós somos do alto. Nós temos uma outra constituição. E nós vamos usar muito aqui o exemplo da Rainha Esther. Que na verdade era órfã Esther. Então todo mundo conhece a história de Esther?
Esther era órfã e houve ali uma seleção, né? Uma escolha de mulheres para o rei. Porque o rei tinha uma esposa, a rainha Vasti, mas o rei deu um banquete e queria exibir a beleza de Vasti e mandou chamá-la. Todos os reis estavam ali daquele país, mas a Vasti não quis participar. Ela não quis se apresentar diante do rei. E por causa disso, ela foi removida do seu cargo. Então o rei fez um concurso de Miss, escolheu as mais bonitas, escolheu as melhores. E ali Esther foi uma das selecionadas. Então a gente vê que Esther, ela teve essa experiência de passar de uma situação para uma outra completamente diferente. De órfã, de escrava, ela foi o quê? Se tornou rainha. Ela alcançou o favor de rei. Então Esther, a gente vê aqui que ela era judia. Ela tinha princípios e valores de uma mulher de Deus. Porque em Israel, toda criança, ela é ensinada com os 5 livros da Bíblia, os primeiros. Eles têm que decorar os 5 primeiros, eles são instruídos na palavra. Então a Esther conhecia a palavra de Deus. Ela era uma mulher que temia a Deus. E Deus, depois a gente vai estar falando mais sobre ela, Deus a usou de uma forma poderosa, ali naquele reino, para libertar o povo dele. Então Esther, ela não pensava como as demais moças pensavam. Ela não agia como as demais moças agiam. E ela alcançou o favor não porque ela era mais bonita, mas porque ela temia Deus. Porque ela sabia a identidade. Então nós vamos nos falar sobre ela hoje também. Segunda coisa que nós precisamos saber para agir e andar de uma maneira nova, né? De uma nova maneira, como o Senhor nos chamou para ser, uma nova identidade. O nosso nome. Nós precisamos saber qual o nosso verdadeiro nome. Porque a nossa nacionalidade determina a nossa identidade. E o nosso nome também determina a nossa identidade. Então a gente vê na Bíblia, irmãs, que mudar de nome é uma coisa peculiar do Senhor. Quem Deus mudou o nome? Vamos lembrar de Abraão, não foi? Abraão era pai exaltado, Abrão. Mas quando Deus chamou Abrão, Deus mudou o nome dele. E Deus falou para ele, agora você vai se chamar Abraão. Que significa o quê? Pai de multidões. Quando as pessoas se referiam a Abraão como pai de multidões, ele se lembrava da promessa de Deus. O nosso nome determina a nossa identidade. Porque como eu imagino na minha alma, a Bíblia diz, assim eu sou. Então quando Abraão, ele sabia, eu sou pai de multidões, Deus mudou o meu nome. Mas ele tinha filho, irmãs? Não tinha. Deus, ele é um Deus que zomba dos inimigos, sabia? Deus tem senso de humor. Deus mudou o nome de Abraão, deu uma promessa para ele, mas ele era velho, a esposa era estéril, você sabe a situação dele. Mas mesmo assim, pela fé, ele era chamado pai de multidões. E sabe o que fez Abraão desfrutar de todo o favor de Deus? A fé. Ele apenas creu. E isso lhe foi imputado como justiça, diz a Bíblia. Então, irmãs, hoje você precisa apenas crer que você recebeu uma nova natureza, que você não é mais desse mundo, você vive em outro mundo, o seu reino é celestial. E você precisa saber também qual é o seu nome de filha amada de Deus. Depois outra personagem aqui na Bíblia que nós vemos que Deus mudou o nome, Jacó. Jacó significa o quê? Enganador, porque era isso realmente que ele era. Ele vivia debaixo dessa verdade. Eu sou enganador, ele era trapaceiro, ele enganou o pai dele, ele enganou o irmão dele, ele trapaceou. Mas o amor de Deus o cercava, a bondade de Deus o cercava. E teve um dia, diz a Bíblia, que ele teve um encontro com Deus. Peniel. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi transformada. Teve um dia que ele teve um encontro com a cruz. E a cruz dividiu a história de Jacó. E Deus falou para ele, você não chama mais Jacó, você se chama Israel, príncipe de Deus. Oh, irmãs, isso é tão poderoso. Porque olha, ele não nos olha como alguém que é incapaz, como alguém que é insegura, como alguém que peca, que é impaciente. E tantas coisas que às vezes nas nossas fraquezas nós cometemos. Quando Deus nos olha, Ele nos olha como filha amada de Deus. Ponto. Isso basta para o Senhor. Mas por que nós não nos enxergamos assim?
Por que nós temos tanta dificuldade de apenas crer e receber essa verdade tão poderosa do Senhor para nós? Deus, Ele muda o nosso nome. O seu nome já foi mudado. De derrotada, o Senhor te chama de vencedora. De ferida, traída, rejeitada, Deus te diz curada, filha amada. De infrutífera, Deus te diz mãe de milhares. É isso que o Senhor tem para nós. Então, quando eu entendo que o meu nome já foi mudado, eu consigo viver debaixo dessa nova identidade. E eu consigo desfrutar, irmãs, do favor abundante de Deus. Quantos creem? Amém. Terceira coisa que nós precisamos entender a respeito da nossa identidade. A nossa dieta determina quem nós somos. Sim ou não? Sim. Você já viu aquela expressão, você é aquilo que você come? Isso é verdade. Então a gente hoje vive num mundo onde existe muito culto ao corpo. Não é verdade? As pessoas estão... Na verdade, tem coisas que é importantes com relação à nossa alimentação. Então foi descoberto muitas coisas que causam mal ao organismo. Então já começa a tirar lá o glúten, às vezes a lactose, coisas que às vezes traziam muitas enfermidades ao nosso corpo, que tem sido descoberto que é melhor retirar. Então a nossa dieta vai determinando. Quando eu consigo mudar a minha dieta, a minha saúde também muda, a minha disposição, isso é um fato comprovado. Mas eu não estou falando dessa dieta natural, estou falando da nossa dieta espiritual. Porque quando eu me alimento de coisas erradas, eu começo a pensar de maneira errada. Mas quando eu me alimento da verdade, eu consigo viver debaixo da verdade. Então, olha o que diz a respeito de Esther. Então, vamos só lembrar. Esther, ela foi selecionada, várias moças foram selecionadas. E durante algum tempo, elas ficaram ali no palácio se preparando, se produzindo, para poder serem apresentadas diante do rei, para o rei escolher qual que seria a futura rainha. E a Bíblia diz que havia um servo do rei, Hegai, que ele era responsável por cuidar dessas mulheres. E olha o que diz a respeito dele, Esther 2, versículo 9. A Bíblia diz que Hegai, ele foi atraído por Esther. Algo em Esther chamou a atenção dele, não sensualmente, mas para que pudesse ajudar Esther. Diz assim, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, e a fez passar com suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Então a gente vê que Esther, em todo o tempo ali no palácio do rei, ela alcançou favor. O favor cercava ela. Ela alcançou favor até diante do servo do rei. E algo em Esther, o coração dela, a identidade dela, a postura dela, chamou a atenção daquele homem. E fez com que as portas se abrissem para ela. Então aqui diz que porque ela alcançou favor, ele apressadamente correu para poder dar os devidos ungüentos, que eram os perfumes, ali toda a preparação devida. Mas também os devidos alimentos. Por quê? O alimento muda a nossa pele, muda o nosso cabelo, sim ou não? Sim. Então elas tiveram que mudar também a sua dieta. Então Esther, ela teve que se alimentar ali de uma forma melhor. Por quê? Para que ela pudesse estar bem diante do rei. Isso falando naturalmente, irmãs. Mas nós precisamos preocupar com a nossa saúde, claro, isso é um fato. Mas também temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. E eu sei que é por isso que você está aqui, porque você se preocupa com a sua vida espiritual. Porque a nossa dieta muda a nossa realidade. Salmo 19, versículo 6. Versículo 7. Salmo 19, versículo 7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e faz o que com a alma? Restaura, tá ali ainda não? Estou mais rápida que os meninos. Vamos lá, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, irmãs. Quando você se alimenta da palavra, essa palavra tem poder de produzir restauração no seu coração. Sabe aquelas pessoas que vivem debaixo de uma vida de alma? Que vive debaixo de condenação? Que vive debaixo do que as pessoas vão pensar de mim? Que vive preocupada? Ou às vezes vive depressiva? Isso são problemas de alma. Mas isso é mudado com a sua
dieta. Quando eu me alimento da palavra, a minha mente vai sendo renovada. Então, eu gosto muito de usar aquele exemplo. E às vezes quando eu vou falar para as crianças, ou até mesmo dando aula para os adultos, eu gosto de levar o copo sujo, com água suja. E aí eu coloco a jarra limpa, com água limpa, né? E eu derramo sobre o copo. E à medida que aquela água limpa vai entrando no copo sujo, o que acontece com a água suja? Ela vai saindo. O que isso significa? Renovação. Então vai tirando, à medida que a palavra de Deus, que é a água da vida, que tem poder de te lavar, de te purificar, ela entra no seu coração, na sua alma pesada, na sua alma cansada, na sua alma ferida. Essa palavra tem poder de fazer o quê? Renovar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Constantemente, as poeiras do mundo, a sujeira do mundo entra na nossa alma. Tenta nos contaminar. E é por isso que nós temos que estar fazendo essa renovação constante. Se alimente da palavra. Mude a sua dieta. Comece a declarar a palavra. Comece a declarar as verdades poderosas da palavra. Para que a sua alma seja renovada. Para que a sua alma seja restaurada. E sabe aquele dia que é mais difícil? Abra sua boca com um salmo. Senhor, bendiga a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Porque é o Senhor quem sara as minhas enfermidades. É o Senhor quem me coroa de graça e bondade. Quando você começa a declarar a palavra tem poder de te restaurar. A palavra faz forte o cansado. A palavra, ela tem poder de nos transformar, irmãs. Mas parece uma coisa tão óbvia, né? Como diz a minha pastora, é chovendo molhado. Mas sabia que é dessas obviedades que nós abrimos mãos muitas vezes? Porque não é todo dia que você vive de comida japonesa. Você aguenta comer comida japonesa todo dia? No almoço, na janta. O que nos sustenta mesmo no dia a dia? Não é o bom arroz com feijão? É difícil tirar o arroz e o feijão da dieta, não é? Come arroz integral. Mas é isso que nos sustenta. É o básico do dia a dia. Essas verdades aqui, irmãs, que muitas vezes nós tropeçamos. Nós não tropeçamos nas grandes pedras, mas nós tropeçamos nas pequenas. E às vezes quando nossa alma está abatida, nossa alma está cansada, quando eu não estou vendo nada acontecer, quando tudo ao meu redor diz ao contrário, quando todas as circunstâncias estão contrárias, eu fico com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela funciona, ela tem poder de nos transformar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada que penetra, que separa, juntas de medula, alma do espírito. Quando você se alimenta da palavra, você se torna uma pessoa mais espiritual e menos almática. Mulheres almáticas têm muito problema. Mulheres almáticas têm problema de relacionar com outra mulher. Tem problema de relacionar com o marido. Tem problema de relacionar com o patrão. Mulheres almáticas, elas são baseadas naquilo que elas veem, naquilo que elas sentem. Mas a Bíblia diz que nós somos de outra constituição. Então, se a minha identidade antes era aquela depressiva, a triste, a murmuradora, agora não, eu entendo. A minha identidade é de filha amada, é de palavra vencedora na minha boca. É que eu vou declarar essas verdades por onde eu for. Você precisa viver debaixo dessa verdade, irmã. Esther era uma jovem cheia da palavra, cheia de fé. Sabe, quando você é cheia da palavra, seu espírito se fortalece. A Bíblia diz que nós somos ungidas do Senhor. Em Isaías fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Então você não é mais aquela que murmura, que declara palavras de derrota. Você é aquela que declara palavras de boas novas, porque essa é a sua identidade de filha de Deus. E como filha de Deus, você vê como Deus vê. Deus, Ele vê lá na frente. Deus, Ele já vê a conclusão. Eu é que sei os pensamentos que tem ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Deus só tem pensamentos de paz ao seu respeito. Então você também, irmã, a partir de hoje, só vai ter pensamentos de paz ao seu respeito. Porque a filha que sabe que é amada, ela não teme o dia de amanhã, porque ela sabe que está segura nos braços do Pai. Amém, irmãs? Mas eu quero que você receba isso da parte de Deus.
E declare isso e rumine isso essa semana, para que você possa desfrutar. É tão triste ainda ouvir irmãs que são depressivas, irmãs que estão tomando remédio. Irmãs, Deus não tem isso para nós. Não te condeno. Eu sei porque preciso de uma renovação de mente. Você precisa se apossar das verdades da palavra. Você precisa se apropriar da troca do Calvário, que nós vamos falar daqui a pouco. Então a palavra, ela tem que ser o seu alimento diário. Sabe que quando o povo ficou lá no deserto, Deus alimentava eles com maná todos os dias. Mas o maná não podia ser guardado. Porque quando ele era guardado para o outro dia, ele apodrecia. Sabe o que isso significa? Você tem que se renovar todos os dias com a palavra. Comece o seu dia com salmos, com cânticos espirituais. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito falando. Fale aquilo que você quer ver. Não fale aquilo que você está vendo, mas aquilo que você quer ver. Porque é assim que vai ser no seu dia a dia. Então aplique tempo, sabe, para ler a palavra. Aplique o seu coração. Assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim a minha alma tem sede de ti. Sabe quando você chega assim diante de Deus? Você vai ser dessedentada. Quando você chega sedenta para ouvir a palavra, sabe, não vai para a sua célula, não vem para o culto apenas para ser mais uma célula, apenas para ser mais um culto, mas vem sedenta, vem, Senhor, eu tenho sede de ti, sacia minha alma com a sua palavra, porque quando você faz isso, sabe o que o Senhor faz com você? Olha o que diz em Isaías 44, verso 3. Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Quando você chega diante de Deus, querida, com um coração que tem fome de Deus, com um coração sedento para ouvir o Senhor, para comer a palavra, o Senhor diz que Ele te sacia e Ele derrama torrentes de água, Ele te inunda e essa inundação do Senhor vai lavar todo o peso, vai lavar toda a preocupação, vai lavar todo o fardo da sua alma. Mulher, se encha da palavra, mas vá diante do Senhor todas as vezes, sedenta, como alguém que precisa, como alguém que tem fome. Não é bom comer quando a gente está com fome? Qualquer bolacha, água e sal é um banquete quando você está com fome. Pois vai todos os dias diante do Senhor a fome você tem. Então se nesses dias seu coração está frio, se nesses dias você tem ido ao Senhor com o coração, ou às vezes para você é comum, tornou comum, é mais um culto, é mais uma célula. É porque você está comendo pouco. Porque quanto mais você come da palavra, mais fome você tem. E quanto mais fome, mais sede, mais Ele vai derramar sobre a sua vida. E olha também a promessa aqui. E derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade. Sabe por quê, irmãs? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Quando você tem a palavra, quando você é cheia da palavra, você libera bênção sobre os seus descendentes. Você libera bênção sobre a sua família. Você faz o seu lar um lugar agradável. Um ambiente feliz, aquele peso, aquela preocupação sai. Porque você é aquela que determina o ambiente do seu lar. Faz toda a diferença. Mas como que eu desfruto disso? Como que eu desfruto desse favor na minha casa? Sabendo a minha identidade. Você é uma filha amada de Deus. O seu nome determina a sua identidade. A sua nacionalidade determina a sua nacionalidade. E a sua dieta determina a sua identidade. Amém? A palavra, ela tem esse poder. Mas sabe o que mais tem poder ainda, irmãs? É a palavra de Deus na sua boca. Já viu aquelas irmãs, eu já andei em alguns lugares, e a gente vê a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na estante. Está até cheia de poeira ali a Bíblia, né? Porque às vezes as pessoas acham que a Bíblia tem poder assim, né? Tem poder ali aberta. Mas não, a palavra tem poder na sua boca. Porque quando eu declaro, é como se Cristo estivesse declarando. Mas para isso eu preciso entender minha identidade. Qual que é a minha identidade? Revestida de Cristo. Cristo habita em mim. Quando eu oro, é Cristo orando. Quando eu falo a palavra, é Cristo falando a palavra. E me fala uma coisa, irmãs. Como que Cristo venceu o diabo no deserto? Com a palavra. Cristo, Ele venceu as tentações do inferno com a palavra. Sabe como que você vai vencer a tristeza? Sabe como que você vai vencer a depressão? Sabe como que você vai vencer o medo? Como que você vai vencer o nervosismo, a impaciência? Com a palavra.
a palavra na sua boca. Declare. Porque os demônios, eles não pensamentos. Deus lê os seus pensamentos. E a Bíblia diz que ainda a palavra não me chegou aos lábios e tu já conheces, Senhor. Mas os demônios não. É por isso que você tem que verbalizar, para que o inferno ouça quem você é. É por isso que quando você chegar em algum lugar, mas é Cristo chegando. E os demônios têm que sair, têm que estremecer. Eles têm que bater em retirada. Mas como que eu desfruto disso? Apenas conhecendo a minha identidade. Porque se eu não conheço a minha identidade, eu não desfruto dessa realidade, irmãs. E aí eu vivo muito aquém do que Deus tem para nós. Sabe por que tem muito crente derrotado? É crente, é salvo, nasceu de novo, mas não desfruta. Não desfruta da herança. Lembra daquela história? A gente conta ela muito no encontro. Da dona Clotilde, daquela mulher, mas na verdade essa história é real. Uma mulher, ela recebeu uma herança, ela trabalhou na casa de patrões muito ricos, e ela era muito amada ali durante muitos anos, e os patrões morreram. E ela recebeu um presente na casa dela, que na verdade era um testamento. E ela achou aquilo muito bonito, sem conhecer, sem entender, pregou aquilo num quarto, na parede, pregou aquele testamento na parede. E viveu muitos anos, sendo rica, tendo o direito de toda a herança dos seus patrões, mas viveu na miséria, viveu na pobreza. E um dia um homem de Deus chegou lá, para pregar a palavra para ela, para ministrar na vida dela, e viu o testamento na parede. E perguntou para ela, o que é isso aqui? Ela falou, não, isso eu ganhei, né, dos meus patrões, que eu amava muito, e eu servi eles muitos anos, mas não serve para nada não, fica só de enfeite aí. Quando ele leu, ela tinha direito a toda a herança dos patrões. Então alguém que viveu durante toda a sua vida, sem se apropriar dela. Sabe que tem muitos crentes assim? Tem muitos crentes que têm uma herança, mas não se apropriam dela. Mas essa não vai ser nós, amém, irmãs? Nós vamos nos apropriar de todas as heranças, de toda a promessa de Jesus para nós. Então, quando você declara a palavra, sabe o que você faz? Você traz à existência aquelas verdades. Quando eu declaro a palavra, eu estou declarando aquilo que Deus disse. E Deus tem compromisso com a palavra que Ele disse. Se Ele disse, é certo que se fará. Em Números diz, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu declaro a palavra, Deus, Ele tem que realizar aquilo que a palavra diz. Porque está escrito. Então foi isso que Jesus fez. Todas as vezes que o diabo se levantava contra ele lá no deserto, ele falava, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a eles dará culto. Então todas as vezes que o diabo se levantou, Jesus venceu com a palavra. É a palavra, irmãs, que vai fazer cair todos os sofismas. Sabe o que é sofisma? É o argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir uma ilusão de verdade. Sabe o que o diabo faz conosco? Ele cria um sofisma, uma mentira que parece uma verdade. E muitas vezes nós vivemos debaixo dessa mentira que o diabo coloca na nossa mente. E existem também as falácias do inimigo contra nós, que é o raciocínio falso que simula a verdade. Tem muito crente vivendo debaixo de sofismas e falácias do inimigo. Porque o inimigo, ele está o tempo todo lançando dardos na sua mente. A Bíblia diz que ele está o tempo todo rugindo como um leão, tragando a quem se possa tragar. Ele não se cansa. E todos os dias, irmãs, ele vai lançar setas na sua mente. Para te entristecer, para te abater, para mentir sobre as verdades da palavra. Mas aí, como você não entende a sua identidade, você acredita nessas mentiras e vive debaixo desse jugo, desse fardo. Mas Deus não tem isso para nós, irmãs. O Senhor te diz, renova a sua mente. É todos os dias, porque todos os dias o inimigo está ao seu derredor. Mas ele apenas ruge como um leão, porque ele não é o leão. O verdadeiro leão habita dentro de você. Você que tem que rugir para ele. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá. Como que você resiste? Com as verdades da palavra. Satanás, está escrito. E você declara as palavras, as verdades da palavra. Isso vai fazer com que você desfrute do favor de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5.
Porque as armas da nossa milícia, o que é milícia? Guerra. Nós estamos numa guerra constante. O inimigo o tempo todo lançando dardos contra você. Você é derrotada. Você não dá conta. Você não vai dar nada na vida. Seu filho não vai vencer. Seu filho não vai desviar. O tempo todo. Essa guerra espiritual na nossa mente. Mas a Bíblia diz, as armas da nossa milícia não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando nós. Quem que anula? Nós, eu e você, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Irmãs, você vai vencer em sua mente, for levada cativa, escrava à obediência de Cristo. O que é isso? Alguém que se alimenta da palavra. Alguém que conhece a palavra. Alguém que tem a palavra na boca. Porque quando você declara a palavra, é como uma bomba contra o inferno. Mas isso, irmãs, é constantemente. Percebeu que está vindo as setas? Você precisa discernir isso. Você precisa ser uma mulher espiritual, uma mulher sensível. E eu creio que é por isso que nós estamos aqui hoje. Para sermos treinadas, para treinar o nosso espírito, exercitar o nosso espírito. Porque quanto mais eu exercito o meu espírito, mais forte ele se torna. E aí mais sensível ao Espírito Santo ele se torna. E ao ser sensível ao Espírito Santo, eu consigo viver uma vida de vitória. Quantos estão entendendo? Amém, irmã? Isso é poderoso. Então há uma diferença entre o fato e a verdade. Fato você vê. Eu estou vendo a enfermidade. Eu estou vendo meu marido desviado. Eu estou vendo os anos passando e eu não me casando. Mas essa é a verdade? Você fica com fato ou com a verdade? Se você fica com fato, você é uma mulher de alma. Mas Deus diz que você tem uma nova constituição. Você não é mais esse mundo. Você vê além. Você é sobrenatural. As outras são naturais, nós somos sobrenaturais, amém? Nós vemos como Deus vê. Então eu fico com a verdade. O que é a verdade? Que a palavra de Deus diz. Então eu não vou olhar para o fato. O fato é que eu estou solteira. Mas a verdade de Deus diz que se eu crer, eu vou comer o melhor dessa terra. O fato é que eu disse, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. A verdade é que se eu obedecer ao Senhor, se eu entender que eu sou amada, eu vou desfrutar do favor dele. Essa que é a verdade. Então nós precisamos nos encher da palavra. Quarto coisa que nós precisamos entender sobre a nossa identidade. O que declaramos que somos determina quem nós somos. O versículo que eu disse, assim como eu imagino na minha alma, assim eu sou. Então se eu me julgar como a doente, como a depressiva, como a problemática, como a difícil, como a murmuradora, como a que não consegue, a que não vence, e para mim não dá, nada dá certo, é isso que vai ser. É você que determina quem você é, irmã. E eu estou aqui hoje para que você olhe para o alto, para que você erga a sua cabeça. Você é filha do rei, você é filha amada de Deus. Todas as coisas já estão disponíveis para você. O favor te cerca. Irmãs, isso é tão precioso. Tenho desfrutado tanto dessa revelação, porque eu consigo ver a bondade de Deus em tudo que acontece na minha vida. Até nas coisas ruins, eu penso, Senhor, o Senhor quer me livrar de algo, o Senhor me ama. O Senhor está me guardando, Pai, obrigada pela sua bondade que me cerca. E às vezes eu até rio a Vânia, cadê a Vânia? Está aqui? Ela brinca assim, ela pode cantar sua música, porque às vezes quando alguma coisa boa acontece, uma coisa dá certo, ela fala, pode cantar essa música, aí eu canto, Deus me ama, isso eu sei, porque eu sei que eu sou amada. Você precisa desfrutar disso. Tudo que acontecer, você precisa falar, sou amada. Obrigada, Pai, porque o Senhor preparou isso para mim. Até uma vaga no estacionamento. Quando eu chego aqui, que tem uma vaga na porta, bem próximo, eu falo, ai Senhor, obrigado, porque o Senhor me ama tanto. Obrigada, Pai, porque eu sou amada. E às vezes quando tem a vaga longe, eu falo, Senhor, eu sou amada, o Senhor preparou algo para mim, por isso que o Senhor pôs a vaga longe hoje. Entende que a sua percepção muda, sua vida muda, quando você entende quem você é, e então quando você declara, você determina quem você é. Nós não somos frutos, irmãs, do que você viveu no passado.
Ai, porque minha família, o meu pai separou da minha mãe, eu fui criada pela minha avó. Já viu gente que vive baseado no seu passado? As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Vive em novidade de vida, minha irmã. Esquece as coisas que para trás ficam. Prossegue para o alvo. Porque isso determina onde você vai chegar. Esther, ela tinha muitos motivos para se lamentar. Porque ela era órfã. O povo dela estava sendo ameaçado de morte. Estava debaixo de um decreto de morte. Ela tinha muitos motivos. O povo dela estava escravo na Babilônia. E ela podia falar, ai, como eu sofri no cativeiro babilônico, os meus pais eu perdi, será que um dia, coitadinha de mim, eu vou me casar? Será que alguém vai me querer? Esther não vivia assim não, mas Esther vivia debaixo do favor de Deus. Ela sabia o Deus quem ela servia, ela conhecia o Deus que tinha chamado ela para aquele tempo. Você precisa conhecer Deus, precisa saber quem Ele é. Sabe quem que Ele é? Ele é seu Abba. Paizinho, irmã, não tem nada mais íntimo, mais próximo do que você conhecer Deus como Abba. Ele não é o Senhor, Ele não é o Honduras, Ele é seu Abba, que te pega pelos braços, que te chama pelo nome, que conhece cada fio de cabelo. Você precisa desfrutar disso. Provar e ver de que o Senhor é bom. Desfruta dessa verdade. Filhinha amada, querida. Deus não age no atacado. É o meu povo, não. Ele age no individual. Ele conhece suas fraquezas. Ele conhece a sua constituição, que é pó porque Ele te fez. Mas Ele não te trata segundo os seus pecados, segundo as coisas que você faz. Ele te trata segundo Cristo fez lá na cruz. Você é uma mulher completamente resolvida. Amém? Seja uma mulher resolvida, curada, amada. Mulher que entende quem é. Mulher de fé, irmãs. Vamos avançar. Vamos desfrutar do melhor de Deus para nós. Chega de ver uma vidinha aquém daquilo que Deus tem para você. Não aceite. Mas reivindique, é direito seu. É sua herança. A saúde, a alegria, a abundância, a prosperidade. É direito seu. Se aproprie disso. Independente das suas experiências ruins, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. E veja que o favor te acompanha. Nós cantamos isso, tu fazes que tudo coopera para o meu bem. E a Bíblia diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Creia nisso. Tem muito crente, é salvo, está na igreja, mas não desfruta. Porque não tem realidade, não tem revelação. A Bíblia diz lá em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Eu quero que a gente leia esse versículo juntos. E que você possa anotar ele na sua Bíblia. Coloque ele lá no seu espelho. Para você declarar todos os dias essa verdade. Memorize. Acho que eu vou pedir até para os irmãos fazer uma música, uma melodia desse versículo para a gente memorizar. Com as crianças a gente põe música e eles decoram todos os versículos, e a gente também. Que fica mais fácil, porque é tão poderoso. Filipenses 3, versículo 13 até o 14. Vamos ler aqui, ó. Uma coisa faço, a partir dali, vamos lá? 1 até o 14. Como vencedoras, hein, irmãs? Declare, 1, 2 e... Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Levanta a sua mão e fala assim, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você prossegue para o favor de Deus, para experimentar o favor multiplicado, abundante na sua vida. Esse é o seu prêmio, essa é a sua glória. Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom reinarão em vida. Deus quer que você reine em vida. Nós vamos reinar com Ele, os vencedores.
Os vencedores vão reinar com Jesus. Mas Deus diz que se você experimentou a abundância da graça, porque não foi pouca graça não, irmã. É muita graça que Deus liberou sobre você. E se você experimentou a abundância da graça e o dom da justiça, sabe o que é o dom da justiça? É Cristo. Ele é a justiça de Deus em nós. Se você experimentou isso, a Bíblia diz que você vai reinar em vida. Quem reina em vida, desfruta do favor do rei. Quem experimenta do favor do rei é quem experimentou a abundância da graça. Então esqueça as coisas que para trás ficam. Assuma a sua nova identidade, amém? Quinta coisa, a nossa filiação determina quem nós somos. E aqui a gente vai prosseguir já para o final. Então vamos só recapitular. O que determina a nossa identidade? A minha nacionalidade. O meu nome determina a minha identidade. A minha dieta determina a minha identidade. Aquilo que eu falo determina a minha identidade. Fale coisas boas a seu respeito. Fale coisas que Deus diz a seu respeito. Você é o que a Bíblia diz que você é. Parece tão chavão evangélico, não parece? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas é mesmo. Você é que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é curada, que você é sarada, que você é coroada de graça e bondade. Então eu sou coroada de bondade. Mas também o que determina a minha identidade é a minha filiação. Porque lá na sua identidade tem o nome do seu pai e da sua mãe. Mas a sua identidade não é mais aquela. A sua identidade é a identidade lá do céu. Quando você recebeu Jesus, lá no cartório celestial, foi colocado em você um novo nome. Foi colocado em você uma nova filiação. E a sua nova filiação é filha do Abba. Filha amada do Pai. Oh, aleluia! Você é filha de Deus. Você tem a sua natureza. Gálatas 4:7. Quem vai tocar o teclado pode vir aqui, por favor. Conecta aqui, irmãs. Nós estamos partindo para o final. O final é a cerejinha do bolo, amém? Nós já produzimos um bolo aqui, bem recheado. Agora nós vamos colocar a cerejinha. E a cereja é o melhor, não é? Eu acho, eu amo cereja. E é aquele que dá o toque final ali, ó. Gálatas 4:7. De sorte que já não és escravo, porém, filho. Não, fala com convicção. De sorte que já não és mais escravo, porém, filho. Sendo filho, também herdeiro com Deus. O herdeiro, se você não sabe, é aquele que toma posse da herança. O herdeiro faz alguma coisa para receber a herança? Eu falo para as crianças, precisa ser bonito para receber herança? Precisa ser inteligente? Tirar só notas boas? Precisa fazer boas obras para receber herança? Precisa ficar obedecendo para receber herança? Como que alguém recebe herança? Sendo filho. Sendo filho. Pois no dia que você recebeu Jesus, você recebeu uma nova identidade. Seu nome foi mudado. Sua constituição foi mudada. Agora você não é mais escrava. Porque o escravo, ele não tem autonomia. O escravo faz o que o Senhor manda. De certa maneira, somos escravas de Cristo, sim. Mas não porque Ele nos escravizou. Mas nós somos escravos de orelha furada. Porque os senhores compravam os escravos. Mas dava um determinado tempo de serviço, os senhores dispensavam os escravos. Mas tinha senhores que eram tão bondosos que os escravos não queriam sair da casa deles mais. Então, para aqueles escravos, o Senhor furava a orelha. Então, o escravo não era mais escravo porque ele tinha sido comprado apenas, mas porque ele era muito amado naquela casa. Nós somos escravos de orelha furada, amém? Mas muito mais que isso, nós somos filhas. Nós temos a natureza do Pai. Nós temos o nome do Pai. Nós recebemos o favor do Pai. Nós recebemos uma nova natureza. E acima de tudo, irmãs, tem uma herança disponível para você. Tudo o que Cristo fez na cruz é seu. Toda a herança que Ele conquistou, sim, lá na cruz é sua. Esther tinha sido escrava no cativeiro babilônico, mas essa não era a identidade dela. Ela tinha sido escrava, era um fato? Era, mas não era verdade agora. Sabe o que aconteceu com Esther?
No dia que ela pisou os seus pés ali, ela sabia que estava debaixo de um propósito. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando eu sou amada, eu vejo favor em tudo. Eu sei que a bondade, Esther sabia. Senhor, eu sei que eu estou aqui para um propósito. Então, quando ela foi escolhida para ser rainha, ela foi escolhida para ser rainha. O povo dela passou por uma grande perseguição, um decreto de morte. O povo ia morrer. E o tio dela falou para ela: Esther, será que não é para um tempo como esse que você foi levantada rainha? Intercede, vai diante do rei. Ninguém poderia ir à presença do rei, irmãs, se não fosse convidada. Mas Esther, ela diz aquela frase que nós conhecemos, né? Se perecer, pereci. Porque ela sabia, ela não confiava na beleza dela. Ela não confiava na sua retórica, mas ela confiava naquele que tinha colocado ela no palácio. E aqui em Esther, capítulo 5, versículo do 1 até o 3, diz assim: ao terceiro dia, Esther mandou proclamar um jejum, mandou as servas fazerem jejum, mandou todo mundo jejuar, até os animais, porque ela ia diante do rei. E ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei, e o rei estava assentado no seu trono real. Quando o rei viu Esther parada no pátio, alcançou ela favor. Irmã, sabe o que a Bíblia diz quando Cristo entregou o seu Espírito lá na cruz? O véu que separava foi rasgado de alto a baixo. Você pode hoje entrar com ousadia diante do trono da graça. Você não precisa mais de alguém para interceder entre você e o Senhor. Você tem acesso direto ao trono. Mas você não corre o risco mais do rei não estender o cetro sobre a sua vida. Porque lá na cruz, Jesus estendeu o cetro de uma vez por todas. O cetro do rei já está estendido para o seu favor. É só você receber. E aqui fala que alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse, Márcia: hoje o rei está dizendo para você, Patrícia. Hoje o rei está dizendo para você, Josiane. Hoje o rei está dizendo para você, Núbia. Qual é a sua petição? O que você precisa, meu filho? Hoje o Abba está dizendo para você, Fênix. Você já tem tudo, mas o que você precisa hoje? O que eu posso fazer para alegrar o seu coração hoje? Até metade do meu reino eu vou te dar. Sabe por quê, Adriano? Porque já é tudo seu. Você é minha filha. Na minha casa não tem restrições para os meus filhos. Meus filhos podem entrar e desfrutar de tudo que tem na casa. Você é filha do rei. Você pode desfrutar de tudo que tem na casa do rei. Você é filha de um pai de amor. Você pode desfrutar de todos os ambientes da casa. Você pode abrir a geladeira. Você pode abrir os armários e desfrutar de tudo, querida. Não tem nada que Deus possa negar para você. Porque se Ele não negou o seu único filho, Ele vai negar alguma coisa para você? Não vai. Deus já provou que te ama. Deus já provou. Não tem prova maior do que essa. Ao entrar na presença do rei, Esther não entrou de qualquer maneira, não. A Bíblia diz que ela se vestiu com seus trajes reais. Sabe por quê? Porque isso simboliza a nova posição dela agora. De escrava para rainha. Você não é mais escravo, mas agora você é filho. E como filho você é herdeiro. Desfrute da herança. Vista os seus trajes reais. Vista-se da sua nova identidade, querida. Esther não se via mais como uma menina fraca, escrava, que não fez faculdade, que tem dificuldade, que não arruma emprego, que é feia, que é sozinha. Não! Esther se via como uma rainha. E Esther entrou: se perecer, pereci. Mas nós não vamos perecer mais, porque Cristo pereceu no nosso lugar. Ele já fez a troca mais incrível do Calvário. Esther não confiou em si mesma, mas ela confiou no Pai. Como a Ellen disse aqui, tão bem colocado. Meu filho não preocupa se amanhã vai ter comida, se alguém vai pagar a escola, se tem roupa. Preocupa com nada, irmã.
Porque ele sabe que vai ter o lanche todo dia na lancheira. E às vezes eu faço surpresa para eles. Coloco o chocolatinho, eles chegam tão empolgados lá em casa. Mamãe, tinha surpresa na lancheira. Ah, se vós que sois maus e sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então você precisa provar isso. Provar essa bondade. Desfrutar da sua nova identidade. Quero chamar aqui a Milene, a Lohane. Vou fazer um teatro aqui para vocês entenderem. Porque eu já sei, mas é tão bom quando a gente visualiza uma verdade, né? Nós precisamos nos apropriar das nossas novas vestes. Coloca para mim Gálatas 3:27. Quando Jesus morreu na cruz, Ele fez uma troca conosco. E hoje, irmãs, nós precisamos viver debaixo dessa troca. Sabe qual que é o problema muitas vezes? É que a gente se acostuma com as coisas de Deus. As coisas de Deus se tornam comuns, mas não podemos tornar comum aquilo que Deus santificou. Não torne comum essas verdades tão preciosas, que têm poder de mudar a sua vida constantemente. A Bíblia diz em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então antes, você era essa pessoa. Não, ela tem velcro. Antes, você era essa pessoa carregada de maldições, carregada de fardos, de pesos na sua alma que te tornavam escravas, escrava do vício, escrava da pobreza, escrava do pecado, das doenças, das enfermidades, da idolatria, da depressão e de tantas outras coisas mais, da murmuração, da incredulidade. Você era essa pessoa. Você carregava esses fardos na sua alma. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 53. Pode colocar para mim também. Isaías 53. Que certamente Ele tomou sobre si todas as nossas doenças. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A Bíblia diz no verso 5, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Sabe que paz é essa, irmãs? É a paz que você não consegue explicar, a Bíblia diz. É a paz que excede todo entendimento. Não dá para explicar. Essa paz que você tanto procura, essa paz que você toma remédio para ter ela, Jesus já conquistou para você. A paz que excede todo entendimento. No dia da guerra, o meu coração não teme, o meu coração está em paz, porque eu sei quem é aquele que luta as minhas guerras. Então lá na cruz, a Bíblia diz que Jesus fez essa troca. Eu ia trazer Jesus aqui, mas a gente chama tantos irmãos para ser Jesus, né? Deu uma folga. Mas dá para a gente simbolizar. Lá na cruz, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si. Ele levou. Ele sofreu cada uma das nossas iniquidades. Para que hoje você não precise sofrer, irmã. Ele já sofreu tudo. Foi uma dor interminável. Foi difícil, morte de cruz. Ele sofreu chicotadas. Você conhece, você sabe o que Cristo sofreu, sem ter pecado nenhum. Aquele que não tinha pecado nenhum, Deus o fez pecado por nós. Ele já sofreu tudo. Tudo Ele sofreu. Ele já sentiu toda a dor que você sente. Ele levou no corpo dele toda a depressão. Ele levou no corpo dele toda a miséria. Ele levou no corpo dele toda a solidão. Ele levou no corpo dele todo o medo. Ele levou tudo. Ele já levou. Ele já carregou. Ele já tomou sobre Ele todas as nossas transgressões. Todas as nossas maldições. E lá na cruz, pode aplaudir porque Ele é digno. Ele é digno. O único digno. E a Bíblia nos diz que Ele nos deu, nos revestiu, pode vestir. Ele nos revestiu. O Espírito da graça está aqui, irmãs. O Espírito da graça nos diz hoje, o sangue foi derramado.
Ele já derramou o sangue santo, foi derramado para lavar o seu pecado, para perdoar o seu pecado, para pagar toda dívida. Não há mais dívida. O sangue apagou de uma vez por todas. O sangue já pagou. Já está pago. Ele te deu uma nova veste. Ele te deu uma nova identidade. Ele já lavou, já levou o peso. Sua alma pesada, cansada, já está lá na cruz. Já estou crucificado com Cristo. Agora, o viver que eu tenho hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e me amou. É isso que a Bíblia diz. Você recebeu uma nova veste, uma nova natureza de filha de Deus. Mas sabe o que é mais incrível? Porque Deus é o Deus que nos surpreende. A Bíblia nos diz também que Ele não apenas nos deu a remissão dos pecados, mas Ele nos vestiu dele mesmo. A Bíblia diz lá em Efésios que agora você está sentada com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Então não apenas a remissão dos pecados, mas agora você foi feito o quê? Filha de Deus, filha amada, rainha preciosa. Você tem acesso ao trono. Você está sentada com Ele no trono, querida. Essa é a sua nova identidade. Mas não fica só por aí, não. A Bíblia diz que Ele levou sobre si a coroa de espinhos. Essa é a troca do Calvário. Ele se fez filho do homem para que hoje eu pudesse ser filha de Deus. Ele se fez pecado para que hoje eu fosse justificado. Ele se fez maldição para que hoje eu fosse feita justiça de Deus. E a Bíblia nos diz que Ele nos coroa de graça e de bondade. Ele levou uma coroa de espinho para que hoje você pudesse ter a coroa da vida. Essa é a sua identidade no mundo espiritual. Se veja como Deus te vê. O diabo tenta lançar falácias e mentiras. É mentira. É uma falácia, é um sofisma, é um engano. Fique com as verdades da palavra. Você está sentada com Cristo. Você é herdeira de tudo que Ele conquistou na cruz. Então hoje o Senhor diz para você: você é minha filha amada. Lembra aquela Milene que antigamente estava cheia de pecado, de vícios, de idolatria, de condenação? Agora Deus diz: você é amado. Pode colocar. Deus diz para você que você é aceito. Porque Ele levou no corpo dele toda dor, para que hoje você não pudesse sofrer mais. Você não precisa sofrer mais, irmã. Ele te diz que você está curada de uma vez por todas. De uma vez por todas. Você não precisa sofrer mais enfermidades, doença. Já está pago. Já está cancelado. Ele também diz para você: você não precisa ter medo, porque agora você está guardada debaixo das asas do Altíssimo. Você habita na sombra do Onipotente. E o maior de todas as verdades: você está perdoado. Não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade Cristo nos libertou. Eu não sou mais escravo, eu sou filha. Essa é a minha identidade. Essa, irmã, é a maior verdade de todo o Evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. Você carrega o próprio Cristo dentro de você. Você carrega o próprio Deus dentro de você. Aonde você chega, Deus chega com você. É assim que os demônios te veem. Os demônios te olham, eles veem isso aqui. Os anjos te veem, eles veem isso aqui. Justificada, perdoada, lavada pelo sangue. Minha filha amada, em quem eu tenho todo o meu prazer. Oh, irmã, desfrute. Desfrute da herança. Se você entendeu qual é a sua identidade no seu lugar. E nós vamos encerrar cantando essa canção. As irmãs podem subir aqui. Mas você vai viver debaixo dessa realidade. Eu sou filho de Deus. Quero que agora você feche os seus olhos. E você possa receber pela fé tudo aquilo que foi compartilhado.
É pela fé, irmã. Não espere sentir nada. É pela fé que eu creio que eu fui justificada. É pela fé que eu me aproprio dessa herança. Eu sou amada. Eu sou curada. Eu sou aceita. Eu sou guardada. Feche os seus olhos agora. Nós vamos ministrar essa canção. E ao ministrar você vai receber no seu espírito a revelação dessa verdade. Amém? Feche os seus olhos. Você vai orar agora. Você vai declarar essa música. E o Senhor vai falar com você no seu espírito. É no seu espírito. Oh, o Espírito Santo está aqui. O Espírito da graça está em nós. Ele está nesse lugar. Ah, Deus, abre os nossos olhos. Querida, eu profetizo. Tenha os seus olhos abertos agora.